Quando, a semana passada, os irmãos convidaram para eu falar nessa reunião, eu estava pensando em um assunto que poderia trazer. E, na realidade, alguma coisa que eu pudesse falar, que pudesse ser, de qualquer forma, de auxílio para os presentes ouvintes aqui. E me veio à mente, logo que eu me casei em 1984, eu estava começando minha vida, né? Apesar de eu já estar formado há algum tempo, já ter uma profissão, já estar trabalhando, mas eu estava começando uma família e ainda estava no começo de tudo, né? E eu recebi a visita de um irmão, isso eu me casei em 84, acho que foi em 85 ou 86 que ele esteve em casa, e ele falou, várias pessoas foram convidadas para ir em casa jantar, tudo, e ele falou uma palavra que eu, com muita dependência de Deus, vou trazer, porque talvez eu não tenha a mesma capacidade de falar. Mas esse irmão que inclusive já está com o Senhor, muitos o conheceram. Eu não gosto de enaltecer o homem, mas todos sabem que eu não estou falando para enaltecer, mas ele era um homem que nos visitou várias vezes, nos ajudou tremendamente quando nós estávamos começando a reunir ao nome do Senhor, porque ele tinha uma característica: ele era um fazendeiro, tinha posses, ele era um irmão trabalhador, mas ele era simples, ele era uma pessoa muito simples. Quando ele vinha, a gente sentava e queria perguntar tudo para ele, né? Aquela sede do começo, você quer saber o que de doutrina e tal. E a característica é que ele nunca respondia, dava a solução para nós direto, falar, faz assim, 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 assado. Nunca. Ele ia falar, vamos abrir a palavra. E abria a palavra e falava, vamos ler um versículo. Era só ler o versículo, pronto, já tudo estava esclarecido. Entendi, agora entendi. Esse irmão, Clement Buchanan, faleceu com a idade quase que 100 anos de idade. E eu conheci, quando me converti, fui visitar em 83 nos Estados Unidos, eu estive lá com ele e tal, e convidamos para ele ser o que falaria no meu casamento. Mas eu conhecia quando ele começou a vir aqui. O seu filho, Douglas, que viveu conosco um bom tempo, anos ele viveu em Limeira, teve filhos, cresceram aqui no Brasil. Mas ele, quando vinha, era aquela tranquilidade. Ele nunca estava com pressa de responder nada, mas ele respondia, usando a palavra de Deus. E ele falou, nesse dia que nós convidamos para ir em casa, ele falou sobre o que eu vou falar agora, e que eu vou pedir aos irmãos um pouco de paciência, se alguma coisa eu esquecer do que eu vou falar. Mas, principalmente, a felicidade. O que é ser feliz? Porque eu não estou falando em questão de idade aqui, mas a maioria aqui são jovens na fé. Eu vejo muitos aqui, rostos novos aqui, muitos jovens que estão começando sua vida, mas muitos que estão começando na vida cristã também. E o que é ser feliz? Porque nós sabemos, hoje o mundo tem um lema: seja feliz, independente do que você tem que fazer para ser. Independente. Se você tiver que passar por cima de todo mundo, passe. É a sua felicidade que vale. Se você está unido a alguma pessoa e não está feliz com ela, larga dela, porque você tem que ser feliz. Larga dela e vai procurar outra. Seja feliz. E é isso. O mundo do entretenimento nos oferece felicidade. Que bom, carnaval, todo mundo feliz, dançando, bebendo e tal. E acaba tudo e essa felicidade se esvanece. O mundo dos negócios oferecendo felicidade para todo mundo. Faça que você vai ganhar muito e tal. É uma questão de tempo só. É uma questão de tempo. Quem aqui tem uma nota de 10 cruzeiros? Eu, quando ganhei minha primeira nota de 10 cruzeiros, eu quase que pus num cofre, porque era muito dinheiro. Um ano depois, essa nota de 10 era troco de bala. Por quê? Porque a economia é economia, gente.
E nós não somos chamados para ser felizes economicamente nesse mundo. Nós não somos chamados para ser felizes na família, mas como cristão. E o que é ser feliz? Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse bem-aventurado aqui é feliz. Feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Eu estou falando aqui a cristãos, e todos nós podemos dizer, somos felizes, porque nossas transgressões foram perdoadas e o nosso pecado foi coberto por Cristo Jesus. Somos felizes. Isso é a parte de Deus, Ele fez isso para nós. Ele nos capacitou a sermos felizes, porque Ele perdoou as nossas transgressões em Cristo Jesus e cobriu o nosso pecado com o sangue de Cristo Jesus. Somos felizes. Bem-aventurado o homem. E nós somos. Porém, vamos no Salmo número 1. Tem outro bem-aventurado aqui. Outro feliz aqui. Feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É aquilo que a gente estava falando em 2 Timóteo hoje. O fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Isso é a parte de Deus. Salmo 32. Feliz o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É a parte de Deus, Ele fez isso por nós. Porém, existe a responsabilidade. Todo aquele que professa o nome do Senhor, a parte da iniquidade. Salmo 1. Feliz o que não se detém na roda dos escarnecedores, não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você quer ser feliz como cristão, praticamente aqui? A resposta está na palavra de Deus. Como eu posso ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Eu acho que todo mundo vai levantar a mão se eu pedir para levantar. Porque quem não quer ser feliz? Todos querem. Não querem? Vocês não querem ser felizes? Todos querem. Mas nem todos somos. Por que não? A resposta está porque praticamente nós não estamos andando como cristãos. Porque se eu estiver andando como cristão, eu sou feliz. A palavra me diz, porque é garantia de Deus. Eu sou feliz porque meus pecados foram perdoados e porque as transgressões minhas foram perdoadas e cobertas pelo sangue de Cristo. Eu sou feliz. Mas por que eu não estou andando feliz? Provavelmente você está no Salmo número 1. Andando na roda dos escarnecedores, seguindo o conselho de ímpios e não andando segundo a palavra de Deus. E no Novo Testamento, vamos abrir então em 1 Timóteo, o capítulo 6. Esses versículos que eu vou ler, eu vou destacar aqui 4 palavras desses versículos, que são o caminho para a nossa felicidade aqui na terra, como cristãos, e para o nosso testemunho como cristãos aqui na terra. Capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Vocês têm essa profissão. Vocês professam crer em Cristo, diante de muitas testemunhas. Essa é a nossa responsabilidade. Não é só falar, bem-aventurado o homem cujo pecado é encoberto, cujas transgressões são perdoadas, e eu vou andar do jeito que eu quiser agora. Não. Porque
essa profissão que eu faço de que os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus e de que minhas transgressões foram cobertas e de que eu agora estou na presença de Deus santo, é diante de muitas testemunhas que eu faço essa profissão. Eu tenho a responsabilidade de andar de acordo com essa posição que eu tenho. E é isso que Paulo está falando a Timóteo aqui. Ele está falando primeiro da fé. A primeira palavra que nós destacamos aqui, a fé. Versículo 12, milita a boa milícia da fé. Porque nós começamos pela fé. Ela está sendo mencionada no fim aqui, mas nós começamos pela fé. Porque crendo em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, tendo fé nele, eu tenho essa felicidade. Sou bem-aventurado. Tenho os meus pecados cobertos. Minhas transgressões foram perdoadas. E isso é bendito, porque não depende de nós. É Deus quem fez. Ele mesmo quem preparou isso para nós. Porém, quando ele começa a tratar do andar, ele fala, os que querem ser ricos caem em tentação e laço. Ele está falando isso para o jovem Timóteo. E, como eu falei, muitos aqui começando a vida, têm aquele sonho, ver as pessoas no mundo progredindo e prosperando, e tem esse sonho de ter tudo isso. Pensando que isso traz a felicidade. Eu não sou tão velho, mas também não sou tão moço. Com 63 anos de idade que eu completei essa semana passada, eu já vi muita gente que, durante a minha juventude, eu olhava e falava, puxa, esse cara tem muita grana. Posso até citar nomes na cidade de Limeira, famílias que eu falava, puxa, eu era de família simples, meu pai era um comerciante, tinha uma lojinha no centro da cidade que mal dava para me sustentar na faculdade. E ele penava para pagar a faculdade e tudo, e quando eu terminei, no último dia, ele falou, filho, agora você tem seu diploma, eu não tenho mais para te ajudar. Eu tive que sair e trabalhar. E nesse período em que eu era dependente do meu pai para estudo, para viver e tudo mais, eu não tinha as regalias que a maioria dos meus amigos tinham. Eu não era sócio de nenhum clube, porque meu pai não tinha dinheiro para ficar pagando essas coisas para mim. Viajava muito pouco. Eu fui conhecer praia pela primeira vez na minha vida com 18 anos de idade. Quase 19 anos de idade, de fato. Eu vivia e via pessoas que tinham, sabe, enquanto eu nem bicicleta nunca tive, tinha amigos meus que tinham motocicleta. E era assim, sabe, eu andava. Tinha um que morava na frente de casa, que ele todo ano ia para a Espanha, ia para a Europa viajar. E a cidade mais distante que eu ia era São Paulo, 150 quilômetros. Lembro até hoje, indo de ônibus, né, naquela estrada de Jundiaí, que ficava pulando ônibus que nem uma... Esse mesmo vizinho de frente de casa perdeu tudo. Tudo. O pai dele era milionário, ele perdeu tudo. O final da vida dele foi trabalhando numa lojinha de brechó, vendendo móvel usado. Quantos e quantos que, na ânsia de ganhar mais, de ser bem-sucedido, se perderam pelo caminho. Uns se mataram, se suicidaram, e assim vai. Se eu for contar essas histórias, eu vou ficar aqui a noite inteira falando disso. Mas qual é o âmago de tudo isso que eu estou falando? É que tudo no mundo passa. Se você tem o desejo de ficar rico, de fazer essas coisas, como diz aqui, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, e porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é muito importante. Isso é muito importante para todo mundo que vai começar a vida aqui. Não pense, não deposite a sua esperança de que ganhando muito você vai ser feliz. Ao contrário, o que a palavra de Deus nos ensina, e ninguém pode negar que não está ensinando, é que se você vai correr atrás do dinheiro, o que você vai ganhar é ruína, é dor, é tristeza e só problema. Se você tiver amor ao dinheiro, é isso que você vai ganhar. Porque não pensem que promessas que o mundo faz aí, por exemplo,
só para ilustrar. Se há 5 anos atrás eu perguntasse para o Pizinato, eu quero investir um dinheiro, o que você acha de comprar ações da Petrobras? Ele falava, vai lá, só sobe. Hoje, ela vale menos de 80% do que ela valia 1 ano atrás. Por quê? Pisaram na bola. E todos vão falar, puxa vida, como é que pode essa mulher fazer isso aí e tal? Mas espera um pouco. Se eu tivesse dado o meu dinheiro na Petrobras, eu estava jogando, gente. É que nem em Las Vegas e jogar na roleta. Se der o meu número, tá bom. Se não der, perdi. E não adianta querer ficar bravo de perder dinheiro depois. Porque ninguém vai devolver esse dinheiro que você apostou nessas coisas. Porque eu digo para você, do trabalho honesto, do seu esforço e do seu suor, é que você vai ganhar. O resto de especulação, você vai jogar. E jogo, todo mundo já sabe o final, não chega a nada, né? Você ganha ali, perde ali, de repente você perde tudo. Porque dinheiro que vem fácil, vai embora fácil. Mas aquilo que vem, que é o que Deus provê para você, esse não tem jeito. Ele te garante. E digo isso com propriedade do que eu estou falando, que eu vou dar mais um exemplinho antes de continuar. Tinha acabado de me formar, trabalhava no Rio de Janeiro, e só de falar o Rio de Janeiro já sabem que lá a coisa é o Rio de Janeiro de hoje também, né? Era o interior do Rio, e um médico na cidade de Barra Mansa, ele era otorrino, e ele era o chefe do exame de vista do Ciretran. Ele fazia os exames para carteira de motorista. E ele já estava velho, cansado, queria aposentar, já tinha, acho que ele tinha 3 prédios de 12 andares na cidade que ele construiu durante a sua profissão, e era muito rico, tinha uma mansão, morava numa mansão no alto do morro lá em Barra Mansa, e era assim, tinha muito dinheiro. E ele estava cansado e falou, não quero mais. E como esse otorrino era muito amigo de um oftalmo que era meu professor, tudo, e eu estava trabalhando para ele na época, eu falei assim, olha, vai surgir uma vaga para atender o Ciretran, você quer? Eu estava começando a me ver, eu vou querer, né? Então você tem que ir lá para a Volta Redonda, o senhor está falando isso aqui, é 1977, acho que é 77, 78. Já era cristão. E fui para a Volta Redonda, era o tempo do governo militar, e fui conversar com o tenente responsável, aliás, era um coronel responsável pelo sistema de carteira de motorista, de Ciretran, da região toda ali, do estado do Rio de Janeiro. Sentei lá, ele falou assim, você é oftalmologista, você vai fazer o exame e tal, você concorda de fazer isso e tal, vou te pagar tanto por mês. Assina a carteira, tudo mais tal. Falei, tá bom. Fui lá, levei minha carteira, assinou tal, comecei a trabalhar. Chegou no primeiro dia, eu fui lá, sentei para fazer o exame, tinha uma fichinha assim, o que são essas fichas aqui? Não, essas fichas aqui, o coronel mandou para passar. Então, mas eu tenho que examinar, né? Não, pode examinar, não tem problema, mas você tem que passar eles. Aí eu fui pegar o primeiro, ler lá, ele não via nem a placa. Ele era cego de um olho, e o único olho dele tinha 5% de visão. Eu falei, você vai me desculpar, mas eu não posso passar isso aqui. Esse cara não enxerga, como é que ele vai dirigir? Não, mas então, ele vai dirigir só no interior lá da Bahia, tal. Mas aqui no Rio de Janeiro ele veio tirar carteira? Como assim? Não entendi. Não passei. Aí começou a vir outro, e daí as autoescolas começaram a me cercar e falaram, olha, está aqui, ó, R$100, tá, dava dinheiro para mim para eu passar gente que não ia nem fazer exame. Eu falei, não, isso eu não vou fazer. Por quê? Como cristão, eu não podia fazer um negócio desse. Como negócio, eu podia terminar minha vida com 12 prédios em Barra Mansa e muita grana no bolso. Sou eu muito bonzinho? Não. Devo confessar, a tentação foi grande. Mas eu tive que tomar uma decisão. Quando eu falei, com essa visão você não passa, eu trabalhei 3 meses e fui exonerado e não recebi nem esses 3 meses que eu trabalhei. O coronel me tirou de lá, porque eu não servia para ele. Eu podia ter me corrompido. Eu podia ter falado, não, tudo bem, é problema do coronel, ele está mandando, ele que vai responder. Não, era a minha assinatura que estava lá.
Havia um comprometimento moral com o que eu estava fazendo. Eu me arrependo de não ter feito isso? De modo nenhum. Hoje eu durmo tranquilo e eu tenho certeza que esse coronel e toda essa gangue foi pega um dia. Porque tão logo acabou o sistema militar, começou a haver problemas com esse negócio e começou a querer moralizar essa situação. Mas a gente sabe que no Brasil essa moralização é parcial, né? Mas houve problemas sim. Eu lembro que houve problemas no Rio, pegaram um monte de gente fazendo isso daí. Eu estaria lá no meio respondendo. Então, vale a pena eu receber a oferta do mundo para ser feliz se eu tiver que comprometer a verdade? De modo nenhum. Então, quais são os truques para a gente escapar disso? Vamos voltar então ao nosso 1 Timóteo aqui. Porque o amor ao dinheiro, versículo 10, é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Cobiça. Por que alguém vai pegar um dinheiro que tem e investir num negócio que pode ou não dar certo? Por quê? Por causa da cobiça. Eu digo um negócio para vocês. Não existe uma pessoa que caiu no conto do vigário que não seja culpada de ter caído. Por que alguém cai no conto do vigário? Sabe o que é o conto do vigário? Que chamam, o mais comum deles é o do bilhete premiado. O cara está andando na rua, vocês pensam que não acontece, acontece até hoje. O cara deixa cair, achei um bilhete aqui, é seu? Não, não é meu. Mas é premiado, gente, isso aqui vai dar dinheiro. O cara falou, não, mas eu não quero, você quer comprar de mim? E vende para o cara por R$500. Eu vou lá, dá os 500 na mão do cara e vai lá na loteria, chega lá, é falso o bilhete. Coitadinho, né? Foi enganado? Não. A sua cobiça o levou a fazer isso. Porque ele pensou, o cara está me dando por 500 e eu vou ganhar 2.000? Por que não? Se alguém já viu alguma vez um programa de pessoas que praticam o ilusionismo, o que faz uma pessoa ser enganada na rua é a cobiça dela. Você pensa que não acontece isso ainda hoje? Resolvi com a minha esposa, quando fiz 60 anos, ir para Paris. E aí eu tive uma aula com uma professora de francês, porque eu queria pegar alguma coisa para não ficar totalmente zerado no francês lá, né? E ela falou assim, só toma um cuidado lá, que tem muito cara aplicando golpe lá. E o mais famoso, ela falou para mim, é o da aliança. Você está andando na rua, o cara derruba uma aliança e fala assim, é sua essa aliança? Eu falo, não. É de ouro, meu, tal. Você não tem uma namorada? Eu não tenho ninguém, você não quer comprar? E dá na sua mão. É o conto da aliança lá na França, né? Falei, e não é que eu estou andando com a Elaine, me derruba uma aliança do meu lado, um cara, e vem vender para mim? Eu falei, não, nessa eu não caio. Eu deixei o cara falando sozinho, né? E falei com ela, que coisa, ela falou disso e aconteceu. No dia seguinte, o mesmo cara veio derrubar a aliança do meu lado de novo. Ele está pensando, esse cara deve estar cobiçando alguém, né? Mas é a cobiça que leva a gente a fazer essas coisas. É a cobiça que te leva a cair no conto do vigário. O sonho de ficar milionário sem fazer nada. Eu gostaria de deitar na cama com 10 mil no bolso e acordar no dia seguinte com 20 mil, sem fazer nada, dormindo. Quem não tem essa vontade? Eu não preciso fazer nada, gente. Vou suar para quê? Se tem quem trabalhe para mim. E eu garanto para vocês, lucro fácil não existe sem prejuízo para alguém. Não existe. No mundo dos negócios, quando tem um ganhando muito, tem bastante perdendo. Pouco, mas tem. Tem gente perdendo. Não existe milagre, gente. Desde que o mundo é mundo, não existe milagre. Ninguém ganha dinheiro sem fazer nada. Ninguém. Ganham enganando os outros. Ganham trapaceando. Ganham iludindo. E nós somos facilmente iludidos pela cobiça. Porque nós cobiçamos essas coisas. Então o truquezinho é, não cobice. Não tenha vontade de ser milionário. Antes, tendo com que se vestir, estejam, que diz a palavra? Contentes, felizes. É isso que Deus quer de nós. Que é o que está escrito aqui, olha, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso felizes. É o que Deus quer de nós. A felicidade que não é o dinheiro que te dá, é o fato de você estar onde Deus quer que você esteja. Mesmo que seja apenas tendo o que cobrir,
se cobrir e comer, só. A comida do dia a dia e a cobertinha. Tá bom assim? Estou feliz, estou contente, é Deus que me deu. Ele vai dar mais? Pode dar mais. Porque na realidade nós não estamos aqui hoje na dispensação da lei, em que se você obedece à lei, você tem lucro. Como era a promessa, né? Se você seguir toda a lei, você vai ver os filhos dos seus filhos, o seu gado vai aumentar, você vai ter muitas posses aqui no mundo. Mas para o cristão, a promessa é celestial. Você quer ter bastante tesouro? Compre tesouro celestial. O tesouro nacional não dá. Investimento em bolsa não vai dar. Qualquer coisa que você queira inventar, que o mundo possa inventar, não vai dar. O que dá é o tesouro celestial. Esse está garantido por um rei infalível, Cristo Jesus. O nosso tesouro está nos céus. Estejamos contentes com isso só. Porque já somos felizes, porque os nossos pecados foram perdoados. E agora podemos ser felizes andando de acordo com o nosso chamamento. E não na cobiça da nossa carne. E a próxima palavra é foge. Foge dessas coisas. Nós lemos em 2 Timóteo, foge das paixões da mocidade e dessas outras coisas. Mas aqui ele está falando especificamente também de fugir dessas coisas aqui, da cobiça, da vontade de ficar rico e tudo mais. Prestem atenção, e vou repetir de novo o que o irmão já falou. A palavra de Deus não nos ensina a resistir a essas coisas, mas a fugir delas. Eu lembro até o irmão Clemente falava assim: está diante dessas coisas? Foge, sai correndo, porque não é para você. Você não consegue resistir. Não me venha com essa que você é forte. Não consegue resistir. Na palavra de Deus eu vou mostrar 2 casos de pessoas que fugiram na hora certa. Primeiro é de José. Estava ele indo para a casa do faraó, fazer os seus negócios, né, na posição que ele tinha. E ele estava sozinho na casa, e a esposa de Potifar, do servo do faraó, estava lá, e agarrou ele pelas vestes e falou: vem e deita-se comigo. E ele fugiu e largou a vestimenta dele na mão dela e fugiu. Esse homem fugiu na hora certa. Fugiu na hora certa. As consequências dessa fuga nós conhecemos. Ele foi acusado, foi para a cadeia, tudo mais. E você fala: puxa vida, ele devia pelo menos, né, dar uma mãozinha para ela lá, né, e aceitar um pouquinho, porque pelo menos ele ficava numa boa com o faraó. Não, ele não mediu as consequências do que ele ia fazer. Ele fugiu, porque ele não podia resistir isso aí. E veio bênçãos. O outro homem que nós vemos no Novo Testamento já é um pouco diferente da sua fuga, mas ele obedeceu a palavra foge, que é José. José, o marido de Maria. A criança ainda de colo, e Deus fala: vai, pega esse menino e foge para o Egito, porque estão intentando mal contra ele. E ele vai e obedece, e foge, e preserva o nosso Salvador, o nosso bendito Senhor nessa obediência. Então, obedecer é a palavra-chave para nós. Obedecer. E toda vez que nós falamos em obedecer, não é obedecer qualquer coisa. Existem 3 palavras conectadas à obediência: libertinagem, liberdade e legalismo. 3 L's. Libertinagem. Libertinagem é fazer a sua própria vontade. É querer fazer tudo o que você quer fazer e ninguém me embarra. Eu vou fazer. Isso é o mundo hoje. Todo mundo quer ser dono do seu nariz e fala: eu vou fazer o que tem que fazer e pronto, ninguém tem que falar nada. Isso não precisa nem falar, que não é parte do cristão. Mas é fazer a vontade da carne. E o cristão pode cair por esse caminho, sim, da libertinagem. Da licença, a licença para fazer as coisas. Todas as coisas me são lícitas, não é? Não está escrito em Coríntios? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
O problema é deixar se dominar por aquilo que é lícito. Fazer só porque é lícito. É fazer a vontade da carne. Isso é libertinagem. A liberdade, e aí eu digo a liberdade não de você fazer o que você quer, não. A liberdade em Cristo. A liberdade que a graça nos traz. Essa sim, é o novo homem que agora tem liberdade para servir a Deus. Não é mais escravo de Satanás e está pronto para servir a Deus. Andemos nessa liberdade, a liberdade que a graça nos trouxe, de servirmos a Deus em novidade de vida. A nova lei, a lei do Espírito de vida em nós, nos tornou livres a sermos servidores de Deus. Mas somos mais que servidores, somos filhos agora. Essa liberdade é que devemos buscar. E o legalismo, regras ou leis que nós aplicamos para amansar a carne. Nada mais do que isso. Para dominar ou controlar o velho homem. Não preciso nem dizer que isso também não é a nossa parte. Não serve para nós e não leva a nada. Lei, colocar regras na sua vida. Bom, eu vou, com toda a minha ambição e a minha cobiça, eu vou seguir essa carreira de ganhar muito dinheiro, mas eu vou impor em mim certas leis para andar direitinho e não errar em nada. Porque daí está ótimo. Estou obedecendo a lei que eu criei, a forma de regras, e ganhando dinheiro ao mesmo tempo. Ótimo! Só que, quanto tempo a sua carne consegue ficar debaixo de uma lei? Nós já sabemos que a lei provou que o homem não consegue fazer nada disso. Porque basta dizer não faça, é o que ele quer fazer. Não é verdade? Basta alguém falar não faça, dá vontadinha de fazer. Nunca ninguém escutou a expressão que a laranja do vizinho é sempre mais bonita? A fruta do lado de lá da cerca é sempre mais vistosa e mais suculenta? Porque é a cobiça, gente, é a vontade daquilo que é inacessível para nós. E nós não conseguimos fazer nada pela lei. Não chegamos a lugar nenhum. Então, a palavra foge dessas coisas. A palavra de Deus também nos fala que tem um outro que nos afronta, que é Satanás. E nunca na palavra de Deus, ela manda a gente fugir. Manda a gente resistir ao diabo. Quando a coisa é partindo do diabo e não da nossa carne, diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E hoje, o que o inimigo, o arqui-inimigo de Deus quer, é vir a interferir com a nossa felicidade. E isso ele faz prometendo falsas coisas para nós, para que nós nos desviemos da fé. Então, a fé, fugir dessas coisas e ficar só nisso? Não, agora vem a quarta palavra que nós falamos. Versículo 11 fala, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue. Seguir. Seguir a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Em 2 Timóteo nós vemos que é para fazer praticamente esse mesmo versículo, seguir com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. É a comunhão com nossos irmãos. Segue essas coisas. Segue, busca justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão. E você vai ser feliz. Porque isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas não parou por aí. Tem mais uma palavrinha. Milita. Isso é luta. E aqui não é disputa entre irmãos. Não é assim, agora eu vou começar a brigar com o alemão, brigar com o piscinar, brigar com todo mundo aqui, porque eu quero fazer valer a minha vontade. Não, não é esse tipo de milícia. É a milita, a boa milícia da fé. Isso nós fazemos juntos. Não existe exército de um só soldado. Não existe exército de um só soldado. Exército eficiente é aquele em que todos andam juntos, fazendo em perfeita harmonia. Por que vocês pensam que Roma conseguiu uma área tão grande de expansão como eles tiveram na época do Império Romano? Porque os romanos tinham uma tática de guerra em que eles trabalhavam juntos. Não era todo mundo querendo um matar o outro, não.
Eles andavam em blocos, eles dividiram em blocos, eles andavam em blocos. Quando vinha aquela chuva de flechas, eles se fechavam e punham os escudos. Aí terminava, eles andavam um pouco mais, e o inimigo não tinha o que fazer, todo desorganizado, só ficava jogando flecha, jogando flecha. A hora que eles chegavam perto, aí eles se organizavam, fechavam o inimigo e matava tudo, e acabava a guerra em 1 segundo. Eles tinham uma tática de guerra invejável. Invejável. Tanto é que eles só perderam tudo quando eles começaram a relaxar, e aí nós sabemos toda a história. Mas não existe exército de cada um fazendo individualmente a coisa. Tem que ser treinado. Por isso que nós vemos os treinamentos do exército, o pessoal marchando tudo junto. Vocês já viram a Ordem Unida? Quanto melhor o exército, melhor eles marcham. Por que ficar ensinando o cara a marchar? Você vai marchar para quê? Porque marchando juntos, nós aprendemos a fazer igual, a mesma coisa, todos juntos. Nós entramos em sincronia. E quando chega na hora da batalha, não só marchamos, mas lutamos juntos, um pelos outros, e todo mundo fazendo a mesma coisa e com um objetivo claro e evidente. Isso é o que ele está falando aqui. Milita a boa milícia da fé. Nós, irmãos, não podemos pensar que nós vamos sozinhos ser um bom testemunho. Isso é a obrigação, nós temos individualmente que ter esse bom testemunho. Mas como irmãos, como aqui, sendo um testemunho de Deus na terra, da igreja de Deus na terra, nós temos que andar juntos. E outra vez entra o inimigo. O que ele quer fazer? Criar inimizades entre nós. Criar dissensões, ofensas e tal, para dispersar e o exército começar a ficar preocupado em vez de lutar contra o inimigo, lutar uns contra os outros. Esse é o exército mais fácil de derrotar. É um exército que sai para a luta já perdendo. E isso, então, nós temos que aprender a militar. E isso nós vemos, por exemplo, em Josué no Antigo Testamento. Ele tinha o propósito de entrar naquela terra e vai e leva todo o povo a atravessar e a lutar e chegou lá. Ele e mais um só. De todos que saíram do Egito, só ele e Caleb entraram lá dentro da terra prometida. Foi um vitorioso. Mas ele tinha um objetivo: lutar aquilo que Deus pedia para fazer. Deus havia prometido a terra, vamos lá. Deus prometeu, nós vamos. E o outro é Paulo. No Novo Testamento, nós vemos ele falando no final de sua carta: lutei o bom combate, combati o bom combate, e já a coroa da vida me está preparada. Nós vemos, ontem nós comentamos em 2 Timóteo, o quanto custou para Paulo ele ver todo aquele esforço, as privações que ele teve que passar na vida dele, sabe, aquele que ele perseguia, agora ele estava indo em nome dele, falando do Evangelho, pregando e formando igrejas e vendo. Mas quando ele chama aqueles anciãos de Éfeso, ele fala: eu sei que no dia que daqui eu sair, entrarão lobos vorazes para devorar o rebanho, e do meio de vós surgirá homens que vão querer levar discípulos após si, ensinando coisas que não são corretas. Pode imaginar a angústia, puxa trabalho que ele teve pregando o Evangelho, e vê esse rebanho ser levado. Mas ele se desanima, ele fala: não, o firme fundamento de Deus permanece sendo esse. O Senhor conhece o que são seus. Nenhum vai ser tocado. Não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Se vamos militar a boa milícia da fé, não é em vão que nós vamos militar. Nós não vamos chegar no final e falar assim: lutei, e ó, não deu em nada. Nunca vai acontecer isso. Porque nós estamos militando a boa milícia da fé. E essa é da parte de Deus que vem. Ele garante para nós essa vitória, e o que nós temos que fazer, como um bom soldado, militar a boa milícia. Juntos, nós temos um propósito: é andarmos juntos, para chegarmos a ser um testemunho em que as pessoas podem olhar e falar: esses são cristãos. É interessante isso. Eu li uma vez que o Darby, os irmãos começaram a reunir desse modo, e eles causaram muito problema nas denominações,
porque muitos começaram a sair das denominações e reunir dessa forma com eles. E no auge do negócio, em que muitos pastores estavam contra esses irmãos, acusavam publicamente no jornal e tal, perguntaram, escuta, quem são essas pessoas? Olha, uma coisa eu tenho que dizer, eles conhecem a verdade, eles leem a Bíblia, eles honram a Deus. Isso veio da boca de um anglicano, de eu não lembro o nome que eles usam, um ministro anglicano falou isso. Não sei o que eles fazem, mas eles guardam, eles seguram a verdade com tudo, com tudo. Não podemos negar que eles têm conhecimento da palavra. É esse o testemunho que nós damos? Muitas vezes não, né? Nós temos o testemunho hoje, infelizmente, de que a nossa fraqueza é notável. Mas não desanimemos. Milita a boa milícia da fé. E continua aqui. Para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Nós fazemos a nossa profissão de que somos cristãos. Então, a fé, fugir dessas coisas, seguir e militar. São as 4 palavras que nos levam a sermos felizes aqui na terra, enquanto Ele não vier nos levar daqui. Então, essa palavra, quando o irmão trouxe, fez um efeito em muitos de nós, em que nós pudemos falar, bom, eu posso tomar essas decisões agora na minha vida, de ser feliz. Todos nós devemos buscar ser felizes. Como? A palavra de Deus nos ensina. Tendo a fé, guardando essa fé, fugindo dessas coisas, das paixões da mocidade, não querendo enfrentar essas coisas. Foge dessas paixões. Da cobiça, do desejo desenfreado de ficar rico. Segue com todos os que com o coração puro invocam o nome do Senhor, ou seja, mantendo a nossa comunhão com os irmãos e militando juntos a boa milícia da fé. Que nós possamos estar à altura desse chamado que fomos chamados. Bem-aventurado aquele cujas transgressões foram perdoadas, cujos pecados foram cobertos. Felizes, nós podemos ser assim. Nós somos em posição muito felizes. E podemos andar felizes também. Não nos retendo na roda dos escarnecedores, não dando ouvidos aos infiéis, não dando ouvido ao mundo, e fugindo de todas essas coisas. Seguindo e militando. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Vamos dar graças.